Boa noite, pessoal. Estou gravando aqui, não, vai ser gravado e depois vai ser colocado no canal Astro Cabana do YouTube. E depois eu vou fazer outra live lá também, que é para mostrar os gráficos dos mapas que agora que eu estou olhando, mas não dá para mostrar aqui no Instagram. Estou fazendo essa live assim de última hora, de surpresa, porque eu quero deixar registrado aqui antes do eclipse. A gente vai falar um pouquinho sobre o eclipse lunar, tá? Então as pessoas que vão entrando, eu agradeço e vou deixar um abraço aqui. Se o som, já estou vendo, Vânia está aí. Tá ouvindo bem? O som tá bom, Vânia? Estou aqui com o microfone, mas estou sem o áudio, tá? Então eu sou Fernando Guimarães, aqui do canal Astro Cabana do YouTube e do canal aqui do Instagram. Vou falar rapidinho, né? Aqui eu estou sem o relógio, não estou vendo o relógio lá atrás, então eu não quero me alongar muito. Eu só quero dizer algumas coisas a respeito dos eclipses, né? Porque eu espero, assim, eu leio bastante interpretação dos meus colegas brasileiros e estrangeiros também que fazem estudo, cada um na sua linha, não é com a astrologia tradicional, astrologia moderna, astrologia védica, o Jyotish da Índia. E então eu posso perceber uma coisa, principalmente em questões de eclipse, porque tem o ingrediente, vamos dizer assim, dos nódulos lunares, né, ou cabeça e cauda do dragão, que são pontos invisíveis, onde a órbita da Lua cruza com a órbita terrestre, né? Então, isso tem um peso muito grande em termos culturais, não é? Cada cultura, na sua região global, mundial, no mapa, com a antiguidade, enfim, tem uma... Oi, Fabrício. Então, acho que estão ouvindo bem, né? E isso é que dá diferença de forma de interpretação, tá bom? Então, o Fabrício, meu colega, fez também aqui a live, depois eu vou assistir, né, porque ele faz análises interessantes, porque ele também tem conhecimento de outras abordagens de astrologia, que eu aprecio e gosto muito, né? A gente tenta... Acho que principalmente para quem escreve sobre astrologia, quem dá aula, é preciso conhecer o máximo possível de coisas relacionadas à astrologia do passado distante, de outras culturas, para a gente poder, pelo menos, compreender a diferença. Não que cada um vai ser um especialista, como eu não sou, mas eu respeito muito as tradições da antiguidade, principalmente do Oriente Médio e daquela região ali da África, Índia, China. E tem uma coisa, a tradição que eu sigo, não sei nem se tem nome, diz que me diz, e eu confirmei, que não é bom olhar o eclipse no céu, nem o solar, nem o lunar, nem com filtro, com óculos, nem nada, ou com luneta, não sei, né? Então isso vai do pessoal de cada um. Eu acho que ver depois através de uma fotografia ou uma filmagem, né, não é a luz direta do eclipse, porque por vários motivos, né? E a gente tem que separar o lógico do psicológico do astrológico, não é? Eu não estou falando isso para criar polêmica ou discutir ou negar qualquer coisa. Eu acho que é um fenômeno que chama a atenção de muita gente. Pessoas viajam, vão a observatórios astronômicos, vão para lugares para assistir os eclipses. A minha experiência diz que isso não é uma coisa muito interessante em nível de neurociências, né? Da impressão cerebral. Então, isso dito, né, eu quero dizer que é muito importante esse efeito dos eclipses. Eles marcam, entre outras coisas, um momento de reflexão muito importante, principalmente quando eles acontecem, quando é o eclipse lunar, ou seja, a Lua ela é ocultada, escurecida, né? O seu brilho de lua cheia é como se sofresse uma piscada. Tem um colega, o Bola, falou muito bem isso, é uma piscada no céu. Não, os eclipses são uma piscada dos astros no céu, então eles chamam atenção especialmente para a casa onde eles estão transitando, né? Porque o eclipse é uma lua nova, o eclipse solar, ou é uma lua cheia, como acontece todos os meses, não é? Marcando os assuntos das casas astrológicas, tanto do mapa de nascimento de um ser humano, quanto o mapa de uma empresa, o mapa de uma cidade, da fundação de uma cidade, o mapa da independência de um país, e assim vai, mapas de eventos,
né? Então essa piscada chama uma piscada mesmo de luz, assim, né? Quando se você está na escuridão, né? Principalmente na lua cheia, você está na escuridão, você vê uma luz piscando lá no horizonte, em algum lugar, você presta atenção. E é para prestar atenção nos assuntos. Um outro colega, o Iove, o Glaucio, do Espírito Santo, também fala. É, nada que estava em andamento nos assuntos daquela casa pode acontecer de novidade, a não ser que esteja Urano ali perto, como já teve, né? Porque isso é um processo, é um contínuo, não é muitas coisas mágicas, né? Mesmo porque a maioria das pessoas não sabem manipular mentalmente energias, coisas mágicas. Por isso que ele é tratado como os eclipses eram tratados até na Idade Média como momentos de magia, porque quem tinha o conhecimento, né, manipulava, controlava as pessoas, falando, olha, o sol vai desaparecer, vai ser engolido por um dragão, não é? As bruxas, entre aspas, as doutoras, né, das ervas, elas sabiam no sabá quando o poder masculino estava oculto no eclipse solar e elas estavam mais livres para serem elas mesmas e para cultuar seus ancestrais, seus conhecimentos, porque o Sol estava ocultado. E é isso mesmo, basicamente eu trago isso comigo. Né? O eclipse solar, o masculino, a autoridade masculina, ela é eclipsada, não é? Dentro da família, na cidade, que a maioria é prefeitos, né? Homens, os governadores, os presidentes, os reis, os imperadores, esse é um momento. Né, um momento em que eles ficam vulneráveis. E do contrário, o eclipse lunar também deixam as mulheres, o feminino, né, e o infantil mais vulnerável. Tá? Crianças, principalmente crianças de colo, né, mulheres que estão amamentando, mulheres grávidas. Então é um momento também que fica de vulnerabilidade, onde elas podem se proteger e se sentir vulnerável, mas se proteger. Hoje a gente já conhece um monte de coisas em termos de saúde física, mental, e vibracional, energética. Né? Então eu respeito isso e eu passo isso nas minhas interpretações. Né? Bom, dito isso, eu quero dizer que esse eclipse ele me chamou a atenção em especial porque ele repete um padrão parecido com o eclipse lunar no signo de Escorpião de 2004, que antecedeu o tsunami asiático, não é? E eu já tinha esses conhecimentos e eu fiquei muito preocupado com a saúde de mulheres e crianças em geral, né? Como se eu pudesse falar alguma coisa, ou os astrólogos ou os videntes, né, que às vezes fazem show na televisão, tivesse alguma influência entre os poderes públicos, né? Quem foi eleito ou quem está em cargos que poderiam proteger mais a população em termos de saúde ou qualquer outro tipo de coisa. E realmente, quando chegou num dia depois do Natal, em 2004, foi que aconteceu o tsunami, né? E também foi o ano em que foram descobertas alguns planetóides, plutóides, no cinturão além de Plutão, né? Duas delas importantes, Eris, que é considerada já um planetóide, e Sedna, que está sendo estudada, Sedna da mitologia inuit, que antigamente a gente chamava de os esquimós, né? Das águas geladas, da profundeza, né? Aquela deusa que é parecida com um mamífero aquático submarino, ou então com a própria um tipo de sereia, não é? E esse mito é muito importante e ele tem muito a ver com tsunamis também e com a revolta da mãe natureza, com a poluição, com o desrespeito com o mar, com as águas em geral, com o feminino, né, o paternalismo, o patriarcado, vamos dizer assim, porque tem essa relação da Sedna com o pai dela muito forte. Quem não conhece, depois eu sugeriria buscar no Google, no Wikipedia, né? Sedna se escreve Sedna. E
E isso então retorna, né? Depois de todo esse ciclo de quase 19 anos, vamos dizer assim, esse tema da Sedna, esse tema do tsunami volta. A gente pode ouvir muitos assuntos a respeito. Eu estava pensando esse ano porque houve esse experimento, né, entre aspas, natural, em que as famílias que perderam os filhos no tsunami acabaram adotando as crianças que perderam os pais, né? E foram milhares, né? Então isso tem a ver com família, tem a ver com simbolismo de escorpião e tem a ver com simbolismo de lua, né? Eu falo isso porque eu considero muito a cabeça e a cauda do dragão, que tem uma interpretação diferente na antiguidade, na Índia, ainda hoje, porque se esses pontos matemáticos invisíveis não estiverem presentes na lua cheia e na lua nova, não existe eclipse. Então é uma das coisas mais importantes. Esses pontos, eles são como se fossem postes, né, ou pontos marcados, né, que eles vão mudando a cada ano e meio, eles vão mudando de signo para signo, ou dentro do próprio signo, né? A gente sabe 30 graus, então às vezes muda de decanato. Quando ele muda dentro do signo, depois de vários meses, é como se ele o ponto estivesse mudando dentro dos bairros. Se o encontro do Sol e da Lua, na Lua Nova e na Lua Cheia, fosse marcado em bairros diferentes de uma cidade. E quando ele muda de signo, é como se mudasse da cidade, e quando o Sol e a Lua passam por esses signos, que são outras cidades, acontecem os eclipses que vão mudando. Então eles fazem também uma volta no zodíaco, né? Repetindo padrões. E isso, para quem estuda, aliás, a astrologia é um estudo de ciclos e padrões, né? Eu queria chamar a atenção para isso também. E tudo isso mostra assim, é um momento de encontro, essa reflexão, a capacidade humana, né, intuitiva também, inteligente. Então, como eu falei dos hemisférios, cada hemisfério, cada olho, né, é como se tivesse uma relação com o masculino, o feminino, o dia, a noite, o sol e a lua. E isso fica, né, são essas reflexões e os rituais que são feitos culturalmente nessas épocas e em outras épocas astrológicas, porque a astrologia surgiu também como forma de criar um calendário de eventos religiosos, vamos dizer assim, né? Então tem esse significado porque os sábios procuram interpretar de uma forma, estudam muito para isso, né? E depois chega o final, eles chegam à conclusão de que eles sabem muito pouco ou nada sabem, né? E os ignorantes, em termos de ignorar o que os sábios sabem que não sabem, eles também têm um respeito à sabedoria dos mais velhos ou à sabedoria de quem é experiente, é um respeito, né? Então todo mundo que fala sobre alguma coisa no sentido de conhecimento, de sabedoria, a gente ouve pelo menos respeito, pode não concordar e nem trazer para a nossa realidade uma aplicação prática, mas a gente respeita, porque eu tenho lido e ouvido assim coisas muito, muito diferentes a respeito de como interpretar os eclipses, não é? Muitas pessoas têm toda a geometria e a trigonometria, e mecânica celeste dos eclipses, é importante a gente saber, mas tem uma diferença grande, né, em um eclipse da Lua acontecer no nodo sul ou na cauda do dragão, em um determinado signo, e o eclipse lunar acontecer junto ao nodo norte, que é a cabeça do dragão, no mesmo signo ou num outro signo, né? E isso vai variando a cada 9 anos, mais ou menos. Isso é uma coisa bastante importante. A mesma coisa acontece com o Sol. O Sol, eclipse do Sol na cabeça do dragão, ou no nodo norte ascendente, ou no nodo sul, né? Que o nodo sul está passando agora em Escorpião. Então, o signo de Escorpião, que é muito ligado ao inconsciente, está ligado, né, aos eclipses da cauda do dragão, do nodo sul, que são coisas muito antigas, são ancestrais, e Plutão, um dos regentes modernos de Escorpião, está mostrando agora, junto com Sedna, essa que eu falei, que nós estamos vivendo fases de mudanças e fechamento de ciclos muito importantes, que todo astrólogo sabe e fala, mas também mostra que são épocas de resgate e de, como é que a gente fala, de reparação, né? Tudo que acontece lá no mundo reflete um pouco assim, o nosso país, a nossa cultura, a nossa família e nós mesmos. Então são épocas, né? Lembra, os escritos sagrados e religiosos dizem que a gente precisa amar
amar a nós mesmos, conhecer a nós mesmos, para depois a gente ser capaz de amar o outro e compreender o outro e ajudar o outro. Então, respeitar a nós mesmos, nos conhecer e perdoar, né, coisas que fazem parte dessa época de ignorância, que as almas, os seres, os antepassados, acreditando ou não em algum tipo de religião, em deuses, em questões cósmicas ou mesmo de almas passadas, vidas passadas, coisas assim. Então, eu gosto de respeitar, então também gosto de ser respeitado por causa disso, né? Porque é o nosso lugar na evolução, é onde a gente pode chegar com a nossa intuição, nossa sensibilidade, nossa inteligência, tá? Então, para não me alongar muito, porque eu falei que eu não... Eu estou vendo o mapa aqui, o mapa lunar, né, que acontece agora na madrugada, 1h13 minutos, 57 segundos, que eu acho que foi calculado aqui para a minha cidade, mas geralmente quando a gente faz a previsão, faz para a capital do país, né? Então pode dar uma diferença ali de graus, mas então na segunda-feira dá 16, mas é de madrugada, não é? Então o ascendente cai no signo de Peixes, que fala muito, está ligado com as questões da Lua e do Nó do Sul, que estão em Escorpião, que também é água. Forma uma daquelas figuras, uma das que eu acho mais interessante, sabe? Quando os planetas estão juntos, um quadrante, estão espalhados, tudo tem aqueles o balde, isso, aquilo. Então formam uma tigela, que é considerada uma tigela ou uma banheira ou um berço. E o fundo desse berço, né, e dessa tigela está apontando para a casa 12, onde está Saturno em Aquário, na casa 12. Então realmente tem a ver com coisas antigas, débitos, dívidas que têm que ser resgatados, né? E isso significa o quê? Que o Saturno está nesse ângulo de 90 graus com a cabeça e com a cauda do dragão. Ele está ali com uma rédea puxando, fazendo uma cobrança, realmente brigando para esse caminho, para o que seja. A orientação é o que nós estamos vivendo agora, é a cabeça do dragão, o nó do norte, está no grau 22, né, de touro, e o Sol está em 25, por isso que a sombra da Terra oculta a Lua, que é o feminino. Então a gente pede que as pessoas, né? Então eu fiz uma pequena lista aqui para mostrar algumas celebridades que têm o Sol por volta do grau 25 de Escorpião, além de conhecidos, meus parentes, amigos e clientes, né? Em que a gente pode explicar que é um momento muito importante de reflexão, que não pode ficar nesse oba-oba da vida, no corre-corre, como tem feito. Também os astrólogos falam que os efeitos ou o simbolismo dos eclipses começam a acontecer antes. Isso é verdade, porque eu já expliquei, quando o Sol se encontra com os nós lunares, né? E já aconteceu, acontece a Lua wobble, né? Quando ele faz conjunção ou oposição aos nodos, e quando faz quadratura a 90 graus também. Então esse é um momento que se repete, né, as notícias, mudanças e geralmente coisas desagradáveis. A nossa tendência é passar um pouco o pano para as coisas desagradáveis, porque as pessoas não pagam uma consulta para saber coisas desagradáveis, que ela não quer saber, mesmo que seja uma verdade, mesmo que vá salvar vidas, né? Nós estamos ainda nesse nível coletivo, esse nível cultural, né? Desagradável porque aumenta o número da ignorância, né? Da cegueira. O céu é um espelho, o céu é uma lousa com coisas escritas e a gente muitas vezes se nega a ver, né? Principalmente quando mexe em assuntos que têm a ver com nossa responsabilidade pessoal ou profissional. Mas esse ponto da bacia eu acho muito interessante porque cria trígonos, né, de planetas com Escorpião, cria de Terra também, né? Sol e Plutão são dois trígonos, né? E são sextis também, que liga Peixes com Touro e Capricórnio com Escorpião. O que acontece é essa oposição, que é justamente o eclipse, né? E depois a quadratura com Saturno, que fica ali criando um quadrado T. Quem sabe essa figura do quadrado T, não é? Que é a metade de um... Deixa eu ver aqui, o quadrado T, a régua T, como eles falavam, é a metade de um quadrado. Não vou interpretar todo o mapa, né? Ele está caindo aqui na casa 3,
mexe com transportes, né? E mexe com imprensa e escolas. Então, sabe, se a gente vai ter questões escolares, por questões, seja de sanitárias, vamos ver a questão dos transportes dos caminhoneiros e a própria visão da imprensa, porque a gente tem ali em Touro e em Gêmeos Urano e Mercúrio também. Então está muito claro que esse ponto tá ativado. A Lua, por outro lado, está na casa da Justiça, né? do Supremo Tribunal e dos contatos com o exterior para qualquer nível. Então são os pontos mais ativos, né? A casa 1, que é né, é o próprio país, é o povo, a nação, também está muito ativada porque ali tem Marte com Netuno em Peixes e Áries, e Júpiter já está em Áries. Então tem duas energias que são bem contraditórias, né? Água e fogo, peixe, Áries, mutável e cardinal na casa 1, e depois muitos interpretaram isso, e depois eu até prefiro escrever do que falar aqui, para não me alongar exatamente. Eu só quero passar aqui para vocês, então, para terminar, uma pesquisa que eu fiz num banco de dados e mostram os países que têm, por sua independência, o Sol em Escorpião, e que pode ser, né, o Sol é o líder político e a imagem do país também, né, principalmente quando a gente não conhece a hora e não conhece o meio do céu, não conhece o ascendente de um país ou de uma cidade. Então esse arquivo que mostram as cidades, os países do mundo, a gente não tem cidades, mas a gente pode fazer isso aqui também com os aniversários das cidades e dos municípios do Brasil, sabe? Então Angola está nesse ciclo, né? Quer dizer, o Sol de Angola e da Áustria podem ser ocultados, chamando a atenção para a questão de autoridade desse país, né? A República Tcheca, né, que na época que fizeram a Tchecoslováquia, a República Tcheca, a França da época de Napoleão, pode ser que surja algum documento, alguma coisa dessa época, a Hungria, a independência do Líbano está ali, a proclamação da independência da Palestina, que está sempre, não é? Agora a gente viu esse caso da jornalista. Que mais? A Polônia, que está envolvida ali na fronteira com a Ucrânia. A Rússia bolchevique, né? Da Revolução, né? Lá de 9 de novembro, está ativado, e é justo Putin que é o, né? A Espanha do rei Juan Carlos tem essa data. Que mais? Um dos mapas da Confederação dos Estados Unidos é Escorpião, é um signo que muita gente queria colocar, e o Zimbábue também. Então, eu estou falando isso só para a gente observar se realmente a tradição astrológica mostra. Isso é a forma moderna que a gente vê porque conhece as datas de independência ou de alguma coisa. Eu vou passar para vocês também, na antiguidade, na tradição da astrologia mundial ou política, né, eles associavam certos países com os signos do zodíaco, não é? E esses autores antigos que eu li, eles dizem que realmente quando acontece um eclipse, a gente pode notar efeitos no povo e no governo desses países. Então vou passear por quê? Porque é uma ferramenta de observação e a gente estuda assim. Não é só por teorias, ou por decretos, ou por coisas assim que valem. Então, vamos lá. Os antigos associavam o signo de Touro com os países como a Irlanda, a Pérsia, a Polônia, de novo, que está aqui sendo falado, o que eles chamavam a Ásia Menor, né, a Geórgia, o Cáucaso como todo, e o arquipélago grego, as ilhas gregas, Chipre e a Rússia Branca. A Rússia Branca é uma das Rússias, né? Porque eles chamavam Rússia Vermelha, Rússia Amarela, Rússia. Então, quem conhece mais história e geografia pode me ajudar nessa questão do que eles chamavam de Rússia Branca na Antiguidade. As povoações e cidades eram Dublin, né? Leipzig, Mantua, Parma e Palermo, São Luís e nos Estados Unidos, e Washington, né? A cidade de Washington, provavelmente, não sei, a capital lá dos Estados Unidos.
para escorpião, isso em Touro, não é? Que pega onde está o Sol agora e pega os eclipses solares. Agora, em Escorpião, está os países que eram associados à vibração de Escorpião na antiguidade, era Argélia, o que eles chamavam de Bavária naquela época, né, que é parte da Alemanha, Capadócia, lá na Turquia, Finlândia, o Marrocos, a Noruega, o norte da Síria, a Catalunha, as ilhas... umas ilhas que ficam numa parte da Austrália, e as povoações Valência, Frankfurt, Liverpool, Nova Orleans, nos Estados Unidos, Washington DC, que é a capital também, Baltimore, Cincinnati, e quem mais? E lá, Newfoundland, eu acho que é no Canadá, Halifax e Newcastle. Esse eu deixo aqui, eu estou colocando, que é para a gente fazer pesquisa e observar. Isso dizem também que o eclipse tem a duração das horas e dos minutos que ele dura. Muitas pessoas dizem que ele dura até 6 meses a próxima eclipse lunar. Tem pessoas que acham que ele só dura até a próxima lunação, que seria no mês que vem em Gêmeos, e outros dizem que duram anos. Então a gente tem que observar isso. Tá? Para finalizar, então, eu vou passar o nome das celebridades, tá? Que eu acho interessante porque são assuntos que podem voltar, né? E podem ser despedidas. As despedidas já aconteceu na minha observação nas décadas. Essa despedida é uma saída de cena, mas também pode representar um desaparecimento. A pessoa não se despede, ela sai da cena social e política, ou então o ego dela tem que ser apagado um pouco, né? E isso, não podemos ter medo, gente, do protagonismo da morte física, tá? Porque cada cultura tem uma relação com a morte física, e quando a alma aceita um protagonismo muito importante na ciência, na política, nas artes, tem uma missão, e essa missão chega ao fim e está cumprido, né? Uma coisa que eu percebi, a gente está vendo agora, lendo atualmente, né, que o Milton Nascimento está se despedindo dos seus shows, que é onde ele está no palco sob o holofote, é o brilho, né? Ele tem o Sol em Escorpião, tá? Tiradentes também tinha o Sol em Escorpião. Alguma coisa sobre Tiradentes pode ressurgir, porque é no Nó do Sul, algum tipo de documento, né? Elizabeth Savala também pode ter na vida pessoal revelações, né? Nem sempre atinge. Por exemplo, você vê as profissões que são ligadas, eu até vou falar parar um pouco ali, as profissões também falam muito dessa questão de quais são os protagonistas que estão vivenciando essa despedida do planeta. E você vê que o Escorpião está ligado à medicina, principalmente genética, biologia, as cirurgias em geral e principalmente os médicos legistas, né? Porque tudo que está ligado à morte e morrer, nascimento e morte, tem a ver, inclusive, né, como é que se fala mesmo? Esses procedimentos do bebê de proveito que a gente falava antigamente. Então, tudo sobre morte e morrer. O erotismo, né? O erotismo que a gente chama suave em termos de arte, ou em termos do que seja, né? E doenças infecciosas, contagiosas através dos órgãos sexuais, mas também o que a gente chamava, né, o que chamava antigamente de pornografia, está muito ligado à questão do escorpião, e vai ser, porque escorpião, se a gente pode ver, ele é o guardião dos segredos, é muito interessante, né? A gente fala isso, até leva para o túmulo vários segredos. Então, sabe, quem ouve esses segredos, os terapeutas, os psiquiatras, psicanalistas, os químicos também tem uma relação muito grande, porque a manipulação da energia na matéria, na área financeira, economistas e pessoas que principalmente lidam com o dinheiro dos outros, né, através de investimentos ou do rentismo, tá? Os espiões em geral, e hoje modernamente os hackers são espiões, né? Mas logicamente, se um país tem um espião que morre e isso não vaza,
possa, né, porque faz parte da espionagem ser uma coisa secreta, a gente nunca vai saber. Os detetives também que estão em busca de mistérios, soluções dos mistérios, principalmente que envolvam questões de erotismo, né, traições conjugais ou parte de crimes, também estão ligados ao simbolismo do escorpião. E por último, né, os militares e estrategistas, não são aqueles que vão ao campo de batalha, mas aqueles que ficam tomando decisões com a vida de muitos nas suas mãos, como é o caso dos chefes de governo, como o nosso presidente e o presidente dos Estados Unidos, o atual Biden, que tem a ver aqui, ele é de escorpião, e o outro, o George W. Bush, né, que tinha a vida do pessoal do Oriente nas mãos deles. Então, para terminar, e a gente está terminando muito, me alonguei mais do que eu queria, eu vou terminar. A Whoopi Goldberg, aquela atriz, também tem o sol de escorpião. O Ted Turner, da CNN, tem o sol de escorpião. Martin Scorsese, o diretor, tem o sol de escorpião. Joe Biden, que a gente já falou. A atriz Jodie Foster, né? Os atores Danny DeVito, o príncipe Charles da Inglaterra, o filho da rainha, a gente pode ter notícia deles, aquele Charles Manson do assassinato da Sharon Tate, né? Tem o sol, a gente pode ter notícia deles, aquele que ganhou o Oscar, o Rami Malek, o Oscar sobre a vida, a biografia do Queens, né, aquele, esqueci o nome dele, Fred Mercury. Leonardo DiCaprio, o escorpionino aí que está atuante, né, com preocupação com a Amazônia, com o Brasil. Reinaldo Gianecchini também, a Goldie Hawn, aquela atriz que foi muito sucesso nas décadas passadas. O Mark Zuckerberg, do Facebook, nós vamos ver, né, precisa baixar a bola e vai envolver aí né, o metaverso, as coisas do Zuckerberg, né? O Facebook é aquariano, mas o Zuckerberg é um exemplo de tauriano, né? A Dani Calabresa, nossa atriz e comediante, Malvino Salvador, Sérgio Guizé, a Tabata Amaral, deputada, o Fábio Júnior, e eu acho que é isso. Então a gente fica observando que é para estudos, tá? Não é para fazer nenhuma previsão que assuste ou definitiva, mas são as pessoas que estão em protagonismo durante o eclipse lunar no Nodo Sul em Escorpião. Esse é diferente se fosse eclipse solar, Nodo Norte em Escorpião, ou mesmo um eclipse lunar em Escorpião, né, que daqui a 9 anos vai acontecer, né? O eclipse da Lua em Touro e o eclipse do Sol em Escorpião, quando a cabeça do dragão inverte. Essa é a minha contribuição para o eclipse, né? É considerado também um feriado muito importante, uma festa, né, do budismo. Se eu não me engano, se chama Vesak, né? Tem muita gente fazendo meditação, são as pessoas que servem esse mistério dessa alma, desse protagonismo, que deixou um legado. Isso é uma coisa, né? Tudo que tem a ver com heranças, né? Que a gente falou, morte e morrer, heranças, o fisco, o legado, aquilo que a gente deixa depois que a gente parte. Principalmente quem escreve livros, que deixam obras registradas, ou que tenha tido uma liderança, né, como o Buda. Gente, é isso que eu queria falar. Vou deixar aqui, vou passar depois para o YouTube. E numa próxima oportunidade eu mostro os mapas, as figuras que a gente... Aqui a gente está no bate-papo, desculpa se eu não peguei perguntas ou comentários de vocês, mas vai ficar aberto lá no YouTube. Então quem quiser ver e deixar comentários e perguntas, né, que é só ir ao canal, à plataforma YouTube e digitar Astrocabana, uma palavra só, com K no meio, Astrocabana. Lá vocês podem comentar, fazer perguntas, tá bom? E depois eu acho que vai ficar aqui também no canal, então vocês podem fazer comentários também. Eu agradeço muito a atenção de vocês, porque já é quase 21 horas, falta pouco tempo de um domingo, então a gente vai cuidar da vida. Meu pai falava isso, né? Ele tinha algum aspecto de Plutão, ele falava assim, para morrer basta estar vivo. Ele falou assim, vamos cuidar da vida porque a morte é certa. Então ele tinha sempre essa lembrança, porque foi um trauma,
né, de vida dele. E eu tive traumas também na minha acampamento com a lua cheia, então qualquer lua cheia para mim é traumática, apesar de bela. Então você imagina num eclipse, né, uma lua de sangue, eu não vou ver mesmo, eu vou ficar trancadinho dentro de casa fazendo a minha meditação, a mentalização. Gente, muito obrigado. Um abraço para vocês e até a próxima. Tá? Feliz eclipse e feliz semana, porque tem mais coisas acontecendo até o final do mês. E a nossa live, não se esquece, de Astrologia Mundial e Política, o próximo presidente do Brasil, no sábado, dia 21 de maio, às 18 horas e 45 minutos, no Astro Cabana do YouTube.